Olá, tudo bem? Esse canal aqui se chama Lemagrite e o meu nome é Kelly. É diferente, tá, gente? Apesar de muitas pessoas aqui me chamarem de Lê, eu nunca tinha me dado conta que podiam confundir. Enfim, esse daqui é um canal voltado para conversa sobre arte, sobre práticas de arte, sobretudo sobre a linguagem de aquarela, que é a que eu mais me identifico, mas a gente conversa um pouco sobre teorias, sobre educação de arte, sobre história da arte, enfim, eu tenho várias playlists aqui no canal, se você quiser dar uma olhadinha, sinta-se muito bem-vindo e fique à vontade para dar uma olhadinha por aí. O assunto de hoje é um assunto que talvez algumas pessoas possam olhar e falar assim, mas não tem muito a ver com o canal, com o resto do conteúdo, mas eu acho que é relevante, é importante e faz sentido e faz diferença, principalmente para quem é estudante de arte, estudante acadêmico de arte, sabe, que faz graduação, que pesquisa isso de alguma forma, ou até para pessoas profissionais da área da educação em geral. Eu acho que esse é um assunto super relevante. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Vygotsky e o ensino de artes. Quem não conhece o Vygotsky, ele é um psicólogo russo, ele viveu entre 1896 e 1934, ele produziu muito conteúdo sobre o desenvolvimento psicológico e aprendizagem. Ele é um dos principais pensadores da educação socioconstrutivista, construção do conhecimento através das relações sociais, né? Ele cria, né, a teoria sobre o conhecimento, aquele conhecimento real, adquirido de uma forma independente, e aquele conhecimento que se dá através da zona proximal, que eu não vou entrar muito aqui em profundidade, mas é que a gente vai construindo internamente conhecimento, um espaço interno de redes em que a gente propicia o surgimento desse novo conhecimento, mas para acontecer de fato, ele precisa das relações com um sujeito que tenha mais experiência, com um ambiente que favoreça isso. Então ele chega à conclusão que a educação, o aprendizado, né, ele se converte em desenvolvimento, mas isso acontece de uma forma gradual e lenta, através de redes de relações internas durante todo o processo educacional. Então, né, a gente não aprende só, você chegou aqui hoje, me falou tais palavras e eu não aprendi, e aí tá vencido o assunto. Não, a gente vai transformando e construindo esse conhecimento, juntando as experiências individuais de cada um, com as experiências das relações que a gente tem com o espaço e com os outros, e isso tudo, essa grande confusão, que parece uma grande confusão, na verdade ela vira uma rede, uma trama que se cruza para que a gente possa conquistar o conhecimento e ir desenvolvendo gradativamente. Falamos, né, dando essa introdução geral sobre o que seria o pensamento do Vygotsky. Ele escreveu alguns textos e fez alguns estudos especificamente sobre o ensino de arte, sobre a educação estética, né? Ele fala que existem 3 situações básicas na educação de artes, que é a educação da criação infantil, o ensino profissional de técnicas e habilidades de arte, né? E educar o nosso juízo estético. Bem, hoje aqui eu vou conversar com vocês sobre a criação infantil. Aí tem gente que vai falar assim, mas não tem nada a ver, sabe? O que tem a ver? Eu já sou adulta, eu não quero saber disso. Não, vale a pena saber, vale a pena conhecer um pouquinho sobre isso, porque às vezes você se identifica com o percurso e entende o que foi que aconteceu com você, ou você consegue vislumbrar como que isso pode ser transformado na nossa sociedade, como é que a gente pode mudar isso de alguma forma. O Vygotsky, ele vai falar que a vivência estética nossa, ela está sempre intermediada pela linguagem, pelo pensamento, né? A linguagem não é necessariamente a língua, mas é uma comunicação que a gente tem, a forma como a gente se expressa e a forma como a gente recebe isso. E sempre que a gente tem uma vivência estética, a gente sempre gera experiências emocionais. E o que resulta isso? Eu acho isso bonito, eu acho isso feio, eu gosto disso, eu não gosto disso. Isso são experiências emocionais
que são reflexo das nossas vivências estéticas. E aí que a gente entra naquele debate também, né? O que é bonito e o que é feio? Depende muito da cultura, da experiência, do espaço, da experiência individual, do coletivo. Então, a gente sabe que a beleza, ela é uma construção social e que ela é completamente diferente nos mais diversos momentos da história e nos espaços ao redor do mundo. Isso se modifica também. A criação infantil, ele fala que a gente pode observar como é que isso acontece através do desenho infantil, que ele é sempre um fator que apresenta pra gente informações sobre termos educativos e que muitas vezes a gente olha e fala esteticamente o desenho infantil é feio, né? A função pedagógica na criança é ensinar a dominar as suas vivências, né? A vencê-las e superá-las. Então, o desenho é uma forma de linguagem, é uma expressão da criança em que ela vai representar as coisas que ela está percebendo no mundo, sabe? As coisas que ela está recebendo. Ela vai percebendo, ela vai construir aquilo e ela vai dar uma emoção para aquilo. Ela vai nomear. Por mais que a gente não entenda, é uma expressão do seu ser, sabe? Influenciado pelo meio, pelas relações e por tudo. Mas é uma linguagem estética daquela criança, uma linguagem expressiva emocional dela, de mostrar o que é que ela está sentindo e fazendo. O Vygotsky vai falar que a gente tem que deixar de lado essa ideia de construção de uma experiência, de uma vivência estética, né, quando a gente fala da criação infantil, como sendo algo fútil e raro, em que está no museu, que isso ali é obra de arte, isso não é, que o que você faz não é. E transportar isso para uma vivência cotidiana, sabe? Ao nível de uma vivência criadora, porque para a criança criar e produzir, isso tem que fazer parte do cotidiano dela, né? E não ser algo que está distante dela. Ela tem que estar... A vivência estética, a experiência, a criação dela tem que ser algo estimulado constantemente, né? E que a gente tem que permitir que ela expresse e que ela coloque realmente as suas intenções naquilo que ela produz. Quando a gente trata do desenvolvimento da criança, a gente sempre tem que falar sobre a criação, a linguagem e o pensamento, que eles são as expressões que essa criança vai transmitir através do seu desenho infantil. A gente tem que entender que esse desenho infantil, na hora de a gente observar e analisar, ele é um processo de desenvolvimento desse sujeito, dessa criança, como um ser ativamente social, né? Em que ele faz parte de uma sociedade, que ele é influenciado pela família, pelos coleguinhas, pela professora, pelo desenho que ele assiste. Tudo isso impacta nessa produção dele. Então, tem que perceber e entender que essa construção participa, né? Com isso, a gente também consegue ver o quanto é possível estimular ou não essa criança nessa produção criativa dela. E o Vygotsky, ele vai falar que a criação é quando a gente produz algo novo, independente se é algo externo ou algo que, né, algo que surge externamente, ou se é uma construção interna nossa, ou no caso da criança, que é o que a gente está falando, e que a gente costuma confundir criação e imaginação, quando na verdade a imaginação para ele é a atividade de combinar coisas, de reelaborá-las, de reorganizá-las e criar, transformar duas coisas que já existem em uma nova. Ele fala que os desenhos infantis, num primeiro momento, eles são feitos de memória, sabe? A criança desenha ali, rabisca mais ou menos algo que esteja próximo dela no momento. Ela nem sequer olha assim, tipo, ela olhou, um exemplo assim, ela olhou ali, viu a TV, aí ela começa a desenhar a TV, pela memória do que ela viu da TV, e não como um desenho de observação, em que ela olha a TV assim, que é assim, não, ela
visualiza o objeto que ela quer e aí ela produz. Normalmente, objetos, pessoas e tudo mais que estejam no mesmo ambiente que ela, porque isso é uma construção concreta, é algo que ela tá vendo efetivamente naquele momento e aí ela produz aquilo dali a partir da memória dela mesma. Ela não representa isso, né, na realidade de uma forma literal, mas da forma como ela compreende e reconhece. Vocês já devem ter visto que aí em alguns casos a criança desenha o pai super gigante, ou o pai pequenininho, a mãe grande ou pequena. As pessoas com características que mais chamam a atenção nela são essas características, elas são ampliadas na construção do desenho, né? Porque é a forma como ela está percebendo e a forma como ela transmite aquilo. Dessa forma, a gente quando observa o desenho de uma criança sobre algo que é externo a ela, normalmente são imagens distorcidas. Não significa que ela não compreenda o que ela está vendo, mas que para ela, naquele processo de expressão dela, é mais importante ressaltar determinados elementos. E é por isso que esses elementos têm maior destaque. Eu estou girando na cadeira aqui, desculpa. A gente também percebe que quando uma criança ela produz um desenho, ela cria ele de uma forma, usando os arquivos da memória, da mesma forma como ela conta uma história, sabe? Ela tem um grau de abstração igual à representação verbal, assim, quando ela tá contando a história, a forma como ela reproduz. E faz essa ligação entre o desenho infantil, ali, os primeiros desenhos e as primeiras palavras, as primeiras expressões verbais, que os dois estão muito próximos, assim, a criança só diz necessariamente o que importa, o essencial, assim como no desenho ela também só retrata aquilo que é necessariamente essencial, tipo, desenha esta sala, vai fazer só um elemento, só aquilo que mais é relevante para ela naquele momento, né? Muitas crianças, quando elas entram fim da infância ali, sabe, quando elas já são maiorzinhas, muitas se distanciam do desenho, o interesse por ele decai, seja por falta de estímulos, de participação, por N motivos, e em alguns ela ressurge numa idade entre os 15 e 20 anos, ressurge quando essas crianças são estimuladas, ou quando alguém tem algum desejo artístico mesmo, quando gosta de produzir e tudo mais, isso acaba retomando mais tarde. Mas a maioria das pessoas, ela congela no estágio primário do desenho. Lembra aqueles bonequinho palito? Então, a gente consegue observar o desenho de uma criança de 8 anos sendo igual a de um adulto de 30, 40 anos, sabe? Porque os dois estacionaram no mesmo estágio de desenvolvimento criativo e da produção do desenho. Ficou ali estagnado os dois. Como mostra nessas duas imagens agora, a gente pode ver que o desenvolvimento do processo do desenho figurativo tá aqui, ele tá conhecido, ele tá aqui no que a gente chama de desenho de raio-x, no qual a criança ela representa tudo aquilo que ela conhece e considera importante, mesmo que não esteja visível, pois o desenho é realizado a partir da memória dela, né? Tal como tem essa figura aqui, que é um desenho de memória de uma criança de 7 anos, que é um boneco já com um corpinho, perninhas, cabelos e outros elementos. E esse outro desenho aqui, que também é um desenho de memória de uma criança de 10 anos, em que, olha que bacana, ela considera importante a roupa que o policial ali, eu acho que tá usando. Então, por mais que ele esteja usando uma capa por cima, ela retrata internamente todos os botões que tem na roupa, a calça, tu consegue ver através, inclusive tu vê as pernas do sujeito por dentro das calças, né? E isso é algo super bacana, porque não é uma desordem, uma falta de percepção dela, não. É a forma dela expressar aquilo que é mais relevante, mais importante de ser retratado. Oi gente, esse foi o final da primeira parte do vídeo sobre o Vygotsky e o ensino das artes. Eu peço desculpas por não ter conseguido gravar um encerramento decente para o vídeo, mas aqui eu estou doente, sem voz direito. E é isso, espero que tenham gostado, sejam sempre muito bem-vindos, podem se inscrever no canal, comentários, dúvidas, pode deixar aqui que eu respondo. Tenho o maior prazer em conversar com vocês e aguardo vocês para assistirem a parte 2, que também é muito bacana. Até a próxima!